Sejam bem-vindos, nós estamos no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e a competição principal nos trouxe muitas surpresas, dentre as quais um dos filmes que até agora, quando quase todos os filmes já foram exibidos, ainda está como um dos grandes favoritos, é Los Silêncios, que estreou este ano na quinzena dos realizadores em Cannes e agora aportou finalmente no Brasil em sua primeira exibição no próprio país de produção. Mas tem um quê extra. O filme é uma coprodução e ele atravessa nossos territórios, a nossa fronteira com os nossos irmãos, e eu acho que isso é uma questão trazida de uma maneira muito necessária para essa edição do festival. Temos a diretora, Beatriz Senier, para poder falar um pouquinho sobre o seu filme. Por gentileza, comecemos então por essa questão. Como foi ter essa produção, alcançar o outro lado e fazer em conjunto essa produção? Foi um processo assim muito longo, né, desse filme, assim, o jeito que a história chegou em mim, o jeito que eu fui pesquisando, que fui me aprofundando nesse universo, assim, sei lá, quase 8 anos mais ou menos, né, de todo. Mas foi também um processo muito rico de poder ter esse encontro com a alteridade, ao mesmo tempo se reconhecer no outro, se enriquecer através do ponto de vista do outro, se embeber da sua cultura, né, da sua mitologia, da sua música, da sua literatura. Então foi um processo que me enriqueceu demais, assim. Eu fico muito feliz de poder também compartilhar tudo isso que eu descobri. É lindo mesmo, gente. Não é porque a gente está aqui sozinho, não. Como eu disse, favoritismo tem que geralmente envolver um coletivo. Então eu digo quanto está reverberando até agora. O burburinho do festival só fala do filme. E eu acho que, em parte, uma das emoções maiores foi a gente poder ter tido as atrizes aqui. Né? Pessoas representando aquela região, aquele território, e que fala logo de um lugar que a gente não sabia que existia, chamado Ilha da Fantasia, que fica entre as fronteiras. Como foi descobrir esse local, escolher esse local para representar a história e ter a participação de pessoas do próprio local para estarem junto com o filme? Caiu como uma luva, assim. A Ilha da Fantasia é uma ilha que surgiu no Rio Amazonas há entre 20 e 30 anos, ali na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. E é uma ilha populada por imigrantes, né? Todo mundo chegou lá nesses 20 anos, por imigrantes e por fantasmas também, né? Eles têm muito essa cosmologia ali daquela região. E foi um encontro, assim, parece que eu estava escrevendo o roteiro para chegar naquele lugar. Assim, sabe quando você fala, nossa, cheguei no lugar que eu estava buscando aqui, que eu estava tentando me conectar, que eu estava, enfim, pesquisando. Eu cheguei lá porque o produtor Sidney Medina, que é um colombiano que vive em Manaus, produz vários filmes do Sérgio Andrade, de várias pessoas, ele leu o roteiro e ele falou assim, falou duas coisas. Uma falou assim, como é que você escreveu a história da minha vida? Eu falei, bom, é a história de muitos colombianos que vivem aqui. E a outra coisa que ele falou, isso aqui não passa em Manaus, aqui se passa lá na fronteira. Em Letícia você vai encontrar lá o lugar que você está buscando, né? Tem muito a ver com o que as pessoas vivem lá e tal. Então ele que me cantou essa bola, assim, para ir conhecer essa região. E aí quando eu encontrei lá, e essas pessoas, né, o modo como elas vivem é uma autogestão, é uma ilha latino-americana, né? A gente tá falando da Ursal, né? É a própria Ursal aí. Tem presidente próprio, tem conselho. Então, tem conselho, eles a cada 15 dias se reúnem, eles limpam a ilha, eles têm toda uma questão de resistência, de viverem lá, né? De receberem imigrantes, de como integrar essas pessoas. Então é muito estruturado, assim, pra mim é incrível ver isso. Eles falam que não pertencem a nenhum país, porque ninguém ajuda eles, então também eles não dão nada a país nenhum. Muita alma do filme, assim, essa ilha que ela fica 4 meses abaixo da água e ela surge durante 8 meses. Então ainda tem isso, né? Uma ilha que flutua e que às vezes ela tá lá e às vezes não. Você pode chegar lá, você vai ver só as casinhas flutuando no rio, né? Você não imagina que... Então é muito esse lugar das fronteiras mesmo, né? Então são várias culturas que estão lá, tá no meio de 3 países, tá entre os vivos e os mortos, tá entre baixo da água, em cima da água. Pra mim é muito essa terceira margem, sabe? Lúdico, assim? Né? É muito. Já é lúdico naturalmente. Lúdico. Eles se denominaram Ilha da Fantasia. Imagina, eles se reuniram, como é que a gente vai chamar aqui? Essa vai ser a Ilha da Fantasia, porque eles vão viver como eles querem, né? Como eles se projetam, como eles sonham. As
casas todas pintadinhas, né? As pontes, quase parece produção do filme, de tão belo. Tipo, se a gente não estivesse vendo um filme que parece quase documental, mas ele não é, ele é totalmente ficcional, é só porque ele descobre um lugar que nunca ninguém viu, então esse olhar imediato, esse olhar primeiro, faz que as pessoas meio que se apossem dessa autoridade. Nossa, eu descobri esse lugar, então é um documento. Mas ele é totalmente ficcional e parece que você produziu aquela região. As pontes, a forma como as casinhas... Tipo, a gente imagina, vamos dizer, o imaginário da água, a gente lembra de Veneza, a gente lembra de mercado tailandês, mas a gente não pensa que a gente tem isso aqui. Aqui, do nosso lado, é nosso, para reconquistar esse imaginário. E eu lhe pergunto justamente sobre isso. Como for... Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a logística, de como é filmar com a água que sobe e desce, mas como foi juntar um roteiro que ele veio de maneira pessoal, imagino que tem uma raiz íntima, há uma questão cultural e territorial em conjunto com aquelas pessoas e conseguir dominar esse espaço entre o quanto você revela de um lugar que está sendo descoberto para o espectador, mas ao mesmo tempo encanta com algo que é da sua mesmo capacidade como roteirista também, de escrever o filme que você vai dirigir. Então, são várias respostas aqui, eu vou tentar colocar tudo junto. Tem uma coisa também de lá, que é uma coisa que eu estava buscando, que é esse lugar, que é um lugar, né, é um lugar marginalizado de uma certa maneira, mas que as pessoas cultivam essa dignidade. Então as casas são pintadinhas, eles têm flores, tem uma coisa de cuidado muito, muito grande, assim, né? Que tem também em outras comunidades de palafitas. Mas lá quando eu vi, tanto que pra gente filmar lá, eles pediram pra gente dar pra eles, como contrapartida, tinta pra eles pintarem durante sei lá quanto tempo as casas. Outro tipo de produção mesmo, né? Outro tipo de... Viabilizar a vida. Enfim, então foi um encontro assim, muito, muito feliz, assim, da gente. Eu sei um ponto que a gente fala da questão do lugar de fala e tudo mais, né? Eu sei que o meu lugar de fala é de uma pessoa que tá de fora, tá ali se aproximando daquilo, mas também é um lugar muito de admiração para aquilo que eles estão vivendo, para aquilo que eles estão passando, pelos conflitos que eles estão se dispondo a encarar. Que para mim eu admiro pra caralho, assim, essa coisa da justiça restaurativa, de você tentar conviver com uma pessoa que pode ter assassinado sua família, né? De tentar assim, você fala, caralho, mano, olha onde eles estão meio que incrível, eles estão abrindo o peito a isso mesmo. Nossa, eu fiquei assim, muito, muito forte, assim, com todas as questões da Colômbia, né? Então, tô colocando um pouco junto. Mas, Beatriz, com relação ao lugar de fala que você mencionou, que é tão importante, está tão, né, em voga no cinema brasileiro, inclusive, você conseguiu um feito que foi, que tá orgânico na obra, que é você conseguir captar uma equipe toda que é extremamente plural nesse sentido, né? Uma da Venezuela, uma da Colômbia, então assim, você conseguiu de alguma forma, de fato, o que a gente chama e cada vez mais, assim, é algo que nos mobiliza nos nossos estudos, por exemplo, que é o fazer com e não fazer sobre, né? Por isso brincamos que era o candidato ursal da competição. Exatamente. Como foi para você pensar isso tudo, né? Sim. Como essas pessoas foram chegando a você, como você foi buscando esses profissionais que estavam também nas fronteiras dos países, né? Como foi pensar tudo isso? E com o detalhe de que tivemos alguns presentes aqui e dava para ver, né, expresso o quanto eles estavam orgulhosos e se sentiam representados. A produtora que estava aqui sentada ao seu lado falou, as atrizes, então... Não, porque justamente esse lugar pra mim, de fato, também é um lugar de escuta. Então, quando eu entro ali na cena da Assembleia dos Mortos, que é quando eles vão falar realmente, né, do processo de paz, né, dos conflitos e tal, eu não tinha como colocar um roteiro, uma pessoa... Assim, até tinha um roteiro, né, tinha umas questões que eu queria tocar que tinha a ver com aquilo, mas era um lugar, assim, não tinha como ter o Henrique Dias falando, sabe, assim, de uma coisa que não passou. Ou você pertence ou você não pertence. Ou você, né, passou por isso, o meu lugar ali é de pôr a câmera e escutar. De, né, recolher isso e de tentar de uma maneira potencializar esse lugar, né, do que eu ouvi, do que eu escutei, né. E sim, foi uma preocupação bastante grande da equipe. A gente tem, acho que, cara, se bobear, acho que é mais da metade, assim, de colombianos, de pessoas. Então a equipe toda de fotografia é da Colômbia, toda a equipe de arte também é da Colômbia. De produção era dos dois países, mas era ali da Amazonas, então a gente contratou realmente produção de lá, do Amazonas, de Letícia. Assim, a gente não trouxe de São Paulo, era eu e o Léo e o Gustavo, sabe, assim, que fazia... Eram 3 pessoas de 45, sabe, assim, então realmente era
muita gente da região mesmo. E foi muito... Todas as cabeças de equipe são mulheres também, que foi uma coisa que era uma preocupação também, que a gente estava tratando de uma mulher, de uma mãe. A gente tinha 3 mulheres amamentando no set, então isso também foi muito legal da gente conseguir ter esse cuidado, assim, ter um lugar em que as crianças podiam ficar seguras, ficarem bem, e virem amamentar e voltar, ter uma infraestrutura para estar ou os pais ou as avós cuidando delas, enquanto as mães estavam ali trabalhando 16 horas por dia, né? Então foi toda uma preocupação. O técnico de som é de Cuba, a trilha sonora é do Nasqui, que é da Venezuela, que fez a trilha do Abraço da Serpente, também tem toda uma pesquisa ali. Os melhores filmes desses últimos anos. Nossa, não, incrível. Ele é maravilhoso. Foi uma troca, assim... Ou seja, realmente, gente, façam mais filmes Ursal. E foi uma descoberta de nós mesmos, assim, de ver, assim, falar, cara, eles estão passando a questão da guerra das drogas, as drogas, né? Que é uma guerra com a população mais pobre, né? Preta, periférica, indígena. É muito parecida com o que a gente passa aqui. Eles falando, né? Quando a moça fala, tá até no filme, que ela fala, imagina você tá na escola, estudando, de repente você começa um tiroteio, você tem que se jogar. Meu, me vem tudo que tá passando no Rio agora, sabe? Assim, eu falo, cara, a gente passa por coisas muito parecidas, por que a gente não tá mais junto pra enfrentar isso? Pra criar ideias, né? Pra co-criar soluções, né? Pra situação que toda a América Latina, de uma certa maneira, desse processo de descolonização, a gente vem passado. Então, realmente é um filme de encontro, né? De encontro de águas, de encontro de almas, de encontro de... E aí, me joguei nesse risco, assim, com toda a consciência do tipo, nossa, ok, eu sei que eu não, né? Mas eu tô aqui nesse encontro e eu vou abrir meu coração a isso, assim, como é que... Não, e eu acredito que você conseguiu fazer tudo isso de uma maneira orgânica, combinar e harmonizar realmente os assuntos, porque nada parece jogado, nada parece fora de lugar. Apesar de termos perpassado vários temas, tudo tem um arcabouço e uma espinha dorsal. A história fala sobre aquela região que eles tiveram que criar para si, porque são refugiados de vários conflitos, de várias guerras, de várias formas de impedimento de vida, e eles têm que extravasar, né, como água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e transbordar. E nesse sentido eu pergunto a estética do filme. Não tem como não se falar sobre todo esse conteúdo, toda essa política, sem falar sobre a estética. E a estética é muito precisa. Não vamos dar spoilers aqui, se fala sobre os vivos, sobre os mortos, não vamos falar quem está vivo, quem está morto. Há uma interpretação também sobre ninguém estar morto em cena, não existirem fantasmas, é o espectador quem pode interpretar. Mas como foi a decisão de criar um filme que brinca com chiaro escuro, que brinca com luzes naturais, que brinca com lampião? Os fantasmas vão começar a ser representados por elementos luminosos na roupa, no cabelo. Como foi começar a adotar essas pequenas marcas e que vão ditando o enquadramento sempre cercado pela água, né? Que vai chegando até dentro das casas? Já tinha desde o roteiro, assim, de que a água, conforme a água ia subindo, assim, ia invadindo essa casa, também essa mãe ia conseguindo trabalhar esse luto, e aí a água invade a casa e na outra cena tá chorando, tá saindo pelos olhos dela, né? Então a casa é quase também essa estrutura da Amparo, assim, né? Que tenta de alguma maneira e tá cheio de frestas, e o outro entra, né? E você vê o chão, você tá vulnerável, mas ao mesmo tempo ali se segurando, né? Então a água era um conceito sempre muito presente, o ritmo da água, esse ritmo de você estar flutuando, esse ritmo de você se conectar de um lado para o outro. Lá eles falam que as crianças, antes de aprender a andar, já sabem remar. E eles pulam da janela para a água, assim, então realmente tem uma coisa assim, muito forte. E a água como um elemento transformador, né? Como um elemento de... Você banha, você chora, você transborda, né? Um elemento realmente de troca. A coisa do florescente, né, que é uma coisa muito da cultura local, assim, que eles veem a floresta com essas cores. Lá tem muito ayahuasca, então tem muito essa coisa assim de você... Do delírio. Dessas cores serem mais vivas do que o que você... do que a gente pode perceber, assim, né? Então tem uma coisa, não sei se é indígena, não sei, mas assim, que é da Amazônia, que eles usam muito essas cores, mesmo nas roupas, nos adereços e nas casas, como eles realmente falam que eles veem, assim... E o que eu achava muito incrível, essa coisa, né, dos vivos, é a convivência que tem entre vivos e mortos, que não é do medo, é outro registro. É um registro da convivência que tá tudo bem você conviver junto. E aí eu ia conversar com a Vanita, né, e aí a Vanita falou, essa maçã foi um fantasma que te deixou, e os fantasmas movem objetos e convivem juntos e se cuidam. E
protegem, sabe? É um outro lugar ali de conexão que não é do medo do desconhecido, mas não sei, de uma plena confiança, de convivência, de tempos que talvez não exista essa separação linear, sabe? Assim, de presente, passado, futuro. Por isso criar essa nova imagem, né? Por isso que, acho que vai chegando nesse lugar, essa coisa, eu fui tentando chegar nesse lugar. A fotografia é hiper precisa. Mesmo na água. Mesmo com todas as dificuldades que você tem que filmar em barquinho, em canoa. É super... A gente, né, trabalhei com a Sofia Johnny, que é a diretora de fotografia, a gente decupou todo o filme, então se você quiser ver o storyboard, assim, é muito impressionante, como mesmo antes de conhecer alguns lugares, eu sabia exatamente onde ia filmar, eu desenhei, chegou lá e falei, nossa, foi, tipo, eu pegava o storyboard e falava, meu, olha o que a gente tá vendo aqui, idêntico ao que eu tinha desenhado, então parecia que tinha realmente uma conexão, assim, do filme ir se revelando e eu tava ali meio como uma antena pra ir pegando ele. Aqui, não, e outra coisa surpreendente também, além da fotografia, é esse trabalho conjunto da iluminação do filme também, né? Porque aí você tá brincando, inclusive, o tempo todo do que tá no claro, no visível, com o que tá no escuro, no invisível, né? E aí a fotografia, o que tá, e a iluminação, o que tá iluminado, o que não tá iluminado no filme. Tá o tempo todo nos trazendo também essa percepção, né? Dos vivos e dos mortos, né? O que então a gente vê, o que a gente convive sem ver, o que a gente pressente, não vê. Então a gente tinha essa questão, né, de ter são muitas cenas noturnas, né, e eu realmente queria partes totalmente escuras do filme, assim, que você não visse nada, e uma luz que ela caminha, essa luz, você só vê aquele pequeno lugar que ilumina, e vai indo, e o resto a gente trabalhou daí no som, né, com várias sensações ali que a gente foi construindo no som. Então isso era uma das diretrizes da fotografia, outra de ter fora de quadro, muitas ações, toda a violência acontece fora de quadro, e você percebe isso ali naquilo que aqueles personagens carregam daquilo, né? Quando ela recebe uma carta, ela recebe telefonema. Sempre ela olha, né? Tem todo... ouve, né? Você ouve o que está acontecendo naquele celular, e você não vê, né? Então é sempre os gritos, tal, é sempre aquela coisa que você carrega, mas que você não está vendo diretamente, porque eu acredito que a imaginação é muito mais potente que qualquer coisa que a gente possa mostrar, e de que a gente já viu muito disso, né? Então... E aí a terceira coisa é essa coisa do fluorescente, né? Que daí incorporei da cultura local, dessa cosmologia deles, pra ir pintando o filme também com isso, assim, de não ser mais um drama latino-americano de cores amareladas, pastéis, entendeu? Eu falei, não, é para outro lugar que a gente vai pra... É um filme pintado, eu acho que você usou a palavra certa, é um filme pintado. E por pintar e trazer esse imaginário, eu acho que é um filme muito especial, que necessita também de uma abordagem de público especial, de um fomento de público especial. E não à toa você também trabalha com uma forma de distribuição, a Descoloniza Filmes, que tenta fazer fora da caixinha de mercado, de uma maneira sempre alternativa. Eu pergunto, como é especial isso, como foi também com outros trabalhos seus? Seu trabalho anterior também traz esse olhar lúdico, a gente mal conseguiu falar, também traz o estrangeiro, traz um outro tipo de filmografia, como a indiana, com a questão, né? Como é lidar com exibir para o público, levar até o público de formas alternativas esse olhar tão potente do outro? Então, surgiu muito assim a Descoloniza, né, com meu sócio Ibirá Machado, que eu trabalho desde o lançamento do Bollywood Dream, que é meu primeiro filme, muito de uma... Assim, a gente não vai desistir, sabe? Tá tudo uma merda, tá tudo, né, tá tudo caindo, tá tudo... Putz, pra gente perder as esperanças, mas, meu, não, vamos se juntar. E a gente via filmes muito incríveis, seja na mostra de cinema, seja em outros festivais, e que não tinha nenhuma distribuição aqui. E surgia também muito da gente se reconhecer em outros filmes, né? Então eu vi um filme, sei lá, de uma mulher no Afeganistão fazendo isso, uma mulher na Índia, não sei o que, no Chile, e eu como mulher me reconhecia naquelas trajetórias assim muito. Eu falava, gente, é impressionante como o patriarcado em todo lugar tem o mesmo funcionamento, sabe? Assim, a próxima questão do racismo, você fala, gente, em todo lugar são lutas que parece que não tem fronteiras, assim, né? Da humanidade, transatlântica, não sei, não tem fronteira, e é transgeracional, né? Você vê também que são gerações e pós-gerações, né, ali, tentando se libertar. E aí, disso a gente falou, bom, vamos tentar começar. Ele trabalhou na vitrine, né, lançar vários outros filmes. Eu tinha esse contato com cineastas de alguma maneira. Eu falei, vamos tentar ver se a gente não consegue trazer né? Eu encontrei o produtor desse filme outro dia no tal festival, vamos ligar lá pra ele, vamos ver se a gente consegue
Amiga do Parque, ou esse, aquele, Que é um outro filme Indiana. maravilhoso. A gente foi tentando pegar esses filmes, assim, né, dirigidos por mulheres, né, e desse eixo fora a Europa e Estados Unidos, né, tentando pegar essa outra cinematografia. E, obviamente, no Brasil também, né, de tentar apoiar e tentar trazer para o máximo possível de público. Seja em salas de cinema, que acho que é um lugar que a gente tem que continuar também batalhando, né, porque é político também se ocupar esse lugar da melhor projeção, né, do lugar em que você tem mídia, do lugar em que também gera outros tipos de debate, às vezes, né, não tem tanto público, mas gera um monte de mídia, então o debate sobre o filme acaba se infiltrando em outras camadas, como também que a gente está falando, né, de escolas, de universidades, cineclubes, né, de conseguir criar essa rede de cooperação aí, enfim, não acho que é só brasileira, assim, é que a gente tem que ir aos pouquinhos e aí a Descoloniza faz parte do La Rede, que é uma rede de também distribuidores que tem também México, Chile, Argentina, Equador, Guatemala, que mais, acho que não sei se lembrei de todos, mas assim, uma rede latino-americana, então os filmes passam em todos esses circuitos. Então isso também é muito legal, sabe, da gente, de uma certa maneira, e compra junto, às vezes, né, quando tem que comprar o direito, aí divide entre todo mundo, compra junto e coloca nesses lugares. É assim, só a união que união faz a força, né? Só unindo que a gente vai conseguir fazer frente à quantidade de desafios que a gente precisa. E a potência que nós temos, né? Está ali à disposição. Pergunto, perante toda essa cosmologia que você traz, esse olhar da empatia e do coletivo, pode falar um pouquinho sobre os próximos projetos? Claro. Eu estou finalizando um documentário que eu rodei faz alguns anos com os contadores de história da África do Oeste. Foi um amigo meu também que me chamou para ir lá acompanhar ele no processo. Ele é dessa família de Djeli, então ele foi para lá para... enfim, o processo de iniciação dele, eu fui lá com a câmera, fiquei olhando. junto com ele, junto com o pessoal. Então eu tô montando isso daí. E aí tem um outro roteiro que daí eu tô escrevendo que... Esse ainda... Ai, tá tão... ainda é muito germenzinho, sabe? Assim, tipo, ele já tem uma estruturinha assim, mas ainda quero... Ainda antes de falar, deixar ele crescer um pouquinho mais. Deixa. A gente fica feliz por poder ter essa troca com todo esse material, já que é vasto. E eu acredito e realmente espero que o Los Silêncios possa ter a carreira que merece no circuito brasileiro. E mais do que o circuito que a gente espera, aquele que vai além do olhar. O das escolas, o dos jovens, e que a gente invada mesmo, o cinema brasileiro invadindo a rede, porque merece. E essa questão da imigração, né? A gente teve há pouco tempo atrás esse caso horrível de xenofobia ali com os imigrantes da Venezuela, do Haiti. Então, para mim, assim, é uma peça assim, muito importante da gente começar a se ver como América Latina, da gente começar, enfim... Se a gente não gera imagem, a gente não consegue se apropriar da identidade da humanidade tem, né? das pessoas, sabe? Assim, não é número, é humano, tem sonhos, tem desejos igualzinho a gente. Enfim, para mim, espero que a gente consiga... Com certeza. Quem sabe um dia a gente vai ter espanhol nas escolas, né? Quem sabe obrigatório. Um dia cinema que nem tem inglês, na escola, obrigatório. Escola, Vamos reivindicar. Obrigado. Obrigado, querido. Muito bom. Eu que o digo.